Antes da gente começar, eu quero mostrar um livro que tem uma metáfora muito legal que eu vou querer que você grave bem para você ser um profissional das artes visuais, do desenho, da ilustração. Esse livro aqui é o livro Viver de Design, é da 2AB Editora. Eu não sei se essa editora existe ainda, enfim, não sei se você consegue encontrar esse livro com facilidade. Tem uma metáfora muito bacana nesse livro que é ele fala que você tem que ser... você tem que plantar e você tem que caçar. E para você trabalhar com artes, com ilustração, na verdade, né? Eu vou falar bastante sobre ilustração aqui. Para você trabalhar como ilustrador, você tem que plantar e você tem que caçar. O que seria plantar? Você produzir, você desenhar, você ter um trabalho legal, né? Uma ilustração legal, um desenho legal. E caçar seria o equivalente a vender. Então você tem que saber jogar nos dois times. Você tem que ser bom em plantar e ser bom em caçar. Ou seja, além de você ter um bom trabalho, você tem que saber vender esse trabalho. Não adianta nada você saber só produzir um ótimo trabalho, um trabalho de excelência, mas você não divulgar esse trabalho bem, você não fazer esse trabalho chegar nos seus clientes, chegar em quem paga as suas contas. Então, vamos lá, a gente vai começar a aula agora. O nome dessa aula é o seguinte: Ilustração e o mercado de trabalho, como ser um profissional de desenho. Agora eu vou dar uma visão geral de como vai ser essa aula, dos tópicos que eu vou abordar, tá? Essa aula não tem a pretensão de ser uma verdade absoluta. É a minha visão de mercado, é a minha visão de possibilidades de trabalhar como um profissional e ela tá aberta. Então, se você não concordar com alguma coisa, se você concordar, se você gostar, você comenta aqui embaixo que a gente vai discutindo, vai conversando e a ideia é somar. É um ponto de vista que, com o seu ponto de vista, pode ficar mais rica a discussão e ajudar mais pessoas. Então, visão geral. Eu vou fazer uma breve apresentação de quem sou eu, coisa rápida, 30 segundos, talvez 25 segundos, coisa bem rápida. Eu vou falar das áreas de atuação do ilustrador e vou dar um panorama de mercado. E vou falar dos quatro pilares fundamentais do profissional. E se liga, o que não está no mapa. Essa é a parte que eu mais gosto. Bom, vamos lá, uma breve apresentação. A minha formação, eu sou artista visual, eu estudei na Faculdade de Belas Artes, daqui de São Paulo. Estudei na Faculdade Paulista de Belas Artes. Na Belas Artes eu fiz bacharelado em artes visuais, e na Faculdade Paulista eu fiz licenciatura em artes visuais. E fiz diversos cursos na Quanta Academia, curso de desenho, curso de perspectiva, de pintura, enfim, estou sempre indo em workshops com artistas profissionais, como uma maneira de eu me tornar um profissional melhor, um artista melhor. Trabalho profissionalmente com ilustração e desenho desde 2006. Já fui professor da Quanta Academia de Artes, dando aula no curso de desenho, e eu sou criador do Estúdio Secreto, que é a minha empresa, né, meu estúdio que fornece ilustrações para editoras, agências de publicidade, estúdios de design, enfim, produtoras, qualquer coisa relacionada à ilustração, eu faço pelo Estúdio Secreto, que é a minha empresa. Falei que ia ser rápido, né? As áreas de atuação do ilustrador. Panorama de mercado. A primeira delas que eu quero pontuar é uma ilustração que é muito simples, que a gente teve contato em algum momento da nossa vida, com certeza, e que muita gente não sabe que dá para trabalhar com isso, que é a ilustração didática. É a ilustração dos livros que a gente usava para estudar. Então, se a gente lembra dos livros de matemática, que tinha lá, sei lá, fulano tinha 3 laranjas e comeu uma, quantas laranjas sobrou? E aí tinha as ilustrações do fulano e das laranjas. Isso é ilustração didática. Ilustração de livros de histórias infantis. São os livros paradidáticos. Esses livros são livros do tipo, sei lá, Branca de Neve, história de, sei lá, coisas infantis, sabe? Não sei, deve ter alguma versão ilustrada do Harry Potter. Coisas assim que são relacionadas às histórias, mas que não necessariamente elas são didáticas, né? Elas são livros utilizados em escolas também, mas elas não têm aquela obrigação de ensinar algo como um livro de matemática, por exemplo, livro de geografia ou algo assim. Ilustração científica. E aí entra a medicina, entra, por exemplo, aqueles livros de anatomia que os médicos usam para estudar anatomia, botânica. Então, tem alguns ilustradores que vão pro meio do mato, assim, na floresta, estudar, desenhar plantas e espécies. E esse tipo de ilustração, ele tem um objetivo muito... tem que ser muito parecido com a realidade, entendeu? Mas essa é uma área que o ilustrador também pode atuar, que é a ilustração científica. Revistas. Aí entra uma gama enorme de possibilidades. Então a gente pode trabalhar, sei lá, para a revista Super Interessante, para Você S.A., para a revista Mundo Estranho, para a revista Recreio. Então, assim, desde ilustrações para revistas adultas, né, por exemplo, a Playboy,
você SA, pequenas empresas, grandes negócios, até ilustrações para crianças. Então, só você chegar numa banca de jornal grande e dar uma olhada na quantidade de revista que tem. Se você der uma folheada, a maioria delas conta com ilustrações também. Caricaturas. Aqui, as caricaturas a gente pode fazer para diversos mercados. Então, a gente pode fazer para revistas, pode fazer para jornais, pode fazer para festas infantis, tem uma galera que vai em festas de empresa, por exemplo, confraternização de fim de ano e tal, e aí a pessoa fica desenhando a quem está na festa, né, e aí dá de presente para a pessoa essa caricatura. Aí vai de você usar sua criatividade para você descobrir onde você se encaixar, né, utilizando essa vertente da ilustração, né, que são as caricaturas. Charges ou cartoons, aí você pode atuar como ilustrador, né, de charges e cartoons, desenhista de charges e cartoons para jornais. Você pode criar suas próprias charges e cartoons e publicar online, fazer um site para isso, ou publicar em alguma mídia social. Isso aí, com a internet, você ganhou voz, né? A gente ganhou voz. Então, você pode publicá-las no YouTube, você pode publicá-las em qualquer lugar que você achar pertinente. Mas tem ilustradores que trabalham só com isso, dentro de jornais grandes, Folha de São Paulo, enfim, vários jornais aí o Estadão, que você pode atuar como ilustrador. Tomar uma água aqui. Animação. Dentro de animação, você pode atuar como ilustrador de cenários, né, fazer os conceitos visuais, ilustrador de props. Props são elementos da animação que, por exemplo, não são necessariamente o cenário, mas o personagem vai interagir com alguns objetos. Como são os objetos que esse personagem vai interagir? Eles precisam fazer parte de um contexto, né? Por exemplo, imagina uma animação da Turma da Mônica. Se o cara que vai desenhar os cenários não tiver cuidado para construir aquele cenário dentro do universo da Turma da Mônica, imagina se a Mônica estivesse andando na casa dela, e aí uma cadeira, né, ela visse uma cadeira na cozinha que fosse no estilo de desenho do Dragon Ball, por exemplo. Ou sei lá, deixa eu pensar em algum desenho aqui. Da Peppa. Da Peppa eu acho até que funcionaria um pouco, mas Naruto, ou algum desenho adulto. Se você pega um elemento daquele universo e mistura com o universo da Mônica, vai causar um certo estranhamento. Então, o cara que está criando esse cenário, ele precisa pensar como é o universo da Turma da Mônica e criar os elementos, né, os props, dentro daquele universo, para não destoar muito, né, ficar algo muito nada a ver, assim, algo que não funcione muito bem com a Mônica. Você pode trabalhar também como desenvolvimento de personagens para animação, para séries de TV. Aí tem uma série de possibilidades infinitas aí para você atuar. O ilustrador publicitário também é uma possibilidade. E aí ele trabalha com campanhas, ele pode criar embalagens, pode criar storyboards, pode criar personagens para produtos. Então, campanha, sei lá, você pode receber um briefing para fazer algumas ilustrações para determinada marca, não sei, um remédio, uma bebida, sei lá, um iogurte, alguma coisa. E aí você desenvolve algumas ilustrações naquele estilo. Para embalagens, você pode ajudar a fazer os layouts daquela embalagem, como vai ficar à disposição e tal. Geralmente o ilustrador, ele é um cara que pode atuar nisso também. Se ele tiver uma boa base de design, isso ajuda muito a criar esse tipo de conceito visual. Quando alguém vai fazer um comercial de TV, antes de fazer esse comercial de TV ou de internet, né, hoje em dia vale tudo. Antes de fazer esse comercial, o ilustrador é chamado até a agência para fazer as pranchas. Então, por exemplo, na cena 1 do comercial, vamos supor que seja um comercial de carro. Na cena 1, o cara pega a chave em cima da bancada e vai caminhando em direção ao carro. Aí você tem que desenhar a mão do cara pegando a chave. Na outra cena, o cara chegando perto do carro, apertando o alarme. E isso é utilizado para o diretor de criação, diretor de arte, ter uma visão geral de como vai ser o comercial, entendeu? Então ele escolhe um ângulo, ele escolhe sei lá, tipo, a cor de roupa que o cara vai utilizar e tal. E não necessariamente essas escolhas são as definitivas, mas elas são um pontapé inicial para começar o processo de criação desse comercial. Então, dentro da área publicitária, o ilustrador ele pode atuar em diversas maneiras, né? Pode atuar em diversas frentes. Por exemplo, se uma marca de carro, uma marca de beleza,
vai criar um evento, né, um evento conceito, assim, aquele evento para vender a marca, geralmente eles chamam um ilustrador para criar alguns ambientes, pensar em alguns ambientes visualmente, como vai ficar e tal, para ambientar esse evento, essa festa. Então, assim, dentro de publicidade, uma série de possibilidades para você trabalhar com ilustração. É um mercado que paga muito bem, mas é um mercado que exige muito, e às vezes tem uns horários meio malucos, assim, então eu já fui chamado para trabalhar, tipo, sei lá, 8 horas da noite de um domingo, e aí a ideia era ir para a agência, chegar lá, tipo, 9 horas, 10 horas da noite, e trabalhar de madrugada e até, sei lá, meio-dia, para entregar um negócio meio-dia para o cliente. Mas, enfim, aí vai de você topar fazer ou não, entendeu? Aí a escolha de cada um. Quadrinhos. Aí quadrinhos a gente tem os quadrinhos infantis, que é, sei lá, Turma da Mônica. Aqui no Brasil é muito forte a Turma da Mônica, né? Mas tem coisas da Disney. Tem uma série de quadrinhos infantis que você pode... Hoje em dia tem algumas coisas de mangá também. Aí, assim, tem esse nicho de quadrinhos infantis, tem o quadrinho americano, né, que são super-heróis, que, sei lá, os mais famosos são a DC Comics, a Marvel Comics, tem a Dark Horse, tem a Boom Studio, tem várias frentes aí no mercado americano que a gente conhece só uma parcela dele, mas que são as maiores editoras. Assim, tem várias editoras menores que não são tão conhecidas pra gente, e tem muitos brasileiros que atuam daqui do Brasil, trabalhando para o mercado americano de quadrinhos. É um trabalho muito puxado, é muito intenso, né? Você tem que desenhar muito bem, mas é legal, tem gente que gosta da flexibilidade de não ter que ir até um trabalho, de trabalhar a hora que quiser, né? Não ter que bater pontos, sei lá, das 8 às 5 da tarde. É uma possibilidade bacana. Tem também o mercado franco-belga. A França, ela é muito forte em quadrinhos. Ela respeita muitos quadrinhos. E tem uma cultura muito grande de quadrinhos na França. Na França, a região da Europa, aquela região ali, então tem vários desenhistas muito bons que são de lá. É um mercado que você pode atuar. É um mercado muito competitivo também, mas que dá para ganhar em euros, né? Então, se você ganhar em euros, é uma coisa legal. Eu tenho um quadrinho aqui franco-belga. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, esse aqui é um cara que mora lá e atua. É o Marcelo Quintanilha. Ele é um ilustrador brasileiro e, enfim, eu gosto muito do trabalho dele. E ele mora por lá e faz esse tipo de trabalho. Lá produz quadrinhos lá pro mercado franco-belga. Mas tem algumas outras coisas aqui. Ah, esse cara aqui, ó. Frederic Peters. Ele é um cara também que mora por lá e atua nesse mercado de quadrinhos. Né, o quadrinho que eu tenho dele é o Castelo de Areia. Quadrinho muito legal e super bem desenhado também. Tem mais algumas coisas aqui, mas depois eu procuro e mostro para vocês. Ilustrações institucionais. Aqui você pode trabalhar com EAD, que é educação à distância. Eu já trabalhei alguns anos com educação à distância. Por exemplo, a empresa quer fazer um treinamento de funcionários, só que é muito custoso e muito trabalhoso para ir uma equipe, treinar os funcionários e tal. Então ela encomenda um curso, vamos supor que ela queira melhorar a organização da empresa, né? Então tem muita gente deixando as coisas jogadas e tal. Ela contrata uma empresa especializada nisso, e eles criam um curso online que os funcionários vão poder acessar de qualquer lugar. E aí essa empresa cria esse curso para os funcionários fazer. Eles podem fazer esse curso de onde ele estiver, né? Então isso corta muito custo, porque não vai ter que ter uma equipe que vai lá na empresa para dar esse treinamento e tal. Então esse é um mercado forte aqui no Brasil também, não é muito valorizado, não paga tão bem, mas ele existe. Os quadrinhos também institucionais, né? Eu trabalhei numa editora que fazia esse tipo de quadrinho, que tem essa abordagem de treinar os funcionários. Então, eles davam várias revistinhas para os funcionários para eles lerem, fazer o que a empresa gostaria que eles fizessem, né? Tem a criação de personagens, então, sei lá, personagens para marcas, né? Então você pega Cepacol, quem é um pouquinho mais velho, tem aquele personagemzinho das Casas Bahia, aquele franguinho da Sadia. Tem vários personagens, né, que são criados para empresas que ajudam a comunicar, né? Às vezes fazer uma ponte entre a empresa e o funcionário, deixar a coisa mais lúdica, deixar um contato um pouco mais divertido, né? Mais bacana, assim, não ficar uma coisa tão fria. E comunicação interna também, o ilustrador pode utilizar a ilustração para fazer comunicados, então, sei lá, dia tal vai ter uma festa junina, e aí o ilustrador é chamado para fazer o cartaz da festa junina, colocar, sei lá, faz umas ilustrações
de uma galera numa festa com a camisa da empresa, sei lá, coisas assim, né? Tem o ramo das artes plásticas também que o profissional de desenho pode atuar, né? Aí entra, sei lá, galeria, exposição em galeria, a parte de vendas de prints, né, que são obras de arte, sei lá. Eu vou mostrar uma aqui para vocês. Essa aqui é uma série de prints do James Dean, que é um ilustrador, é um pintor, ilustrador tailandês. E ele fez uma série de prints, assim, e aí ele vende esses prints, vende uma série de... Então, assim, dá para você destacar folha por folha e emoldurar esses prints. E aí tem uma sequência incrível aqui de ilustrações dele e tal. E atrás desses aqui tem o esboço da ilustração. É bem legal, assim, é uma possibilidade também para você atuar. E aí vai da sua organização, né? Essa, por exemplo, é uma iniciativa dele de fazer por conta própria, mas você pode receber encomendas de, sei lá, de galerias. É uma área que você pode estudar para entrar. É uma possibilidade. Tem o grafite. O grafite ele pode entrar como arte. Tem algumas galerias aqui no Brasil especializadas em grafite, né, que eu conheço, assim, tem a Choque Cultural, tem a Fortes Vilaça. Tem a parte de decoração também do grafite, que é a parte, sei lá, você receber encomendas para fazer uma pintura na parede, para fazer um desenho em algum estúdio, numa produtora, em vários lugares, né, você pode receber encomendas para fazer. E aí é considerado, né, é um trabalho com desenho, né, não necessariamente é um grafite, aí tem uma discussão muito grande entre o que é e o que não é grafite. Eu considero grafite, né, se está fazendo alguma coisa na parede. Concept art para games ou filmes. Hoje em dia, a indústria dos games movimenta muito mais dinheiro do que a indústria do cinema. O artista ele é uma peça fundamental nesses dois ambientes para criar os conceitos daquele filme, para criar os conceitos do jogo, né? Então todos os jogos que você joga, que você já viu, teve alguém que pensou naqueles conceitos, que pensou naquela ambientação, e essa pessoa geralmente é um concept artist, que é um artista visual de conceito. Então ele cria aquele clima, ele cria aquele ambiente. Então essa também é uma possibilidade de você trabalhar como ilustrador. E uma outra possibilidade é você dar aulas de desenho, como é meu caso, por exemplo. Uma das frentes do meu estúdio são as minhas aulas de desenho. Eu tenho um curso de desenho online e essa é uma possibilidade que você pode fazer também. Aqui eu separei os 4 pilares fundamentais do profissional. Conhecer a base. O que eu quero dizer com conhecer a base? Quando você está atuando no mercado, o mínimo que você tem que saber é como ele funciona, o que você tem que fazer para você atingir o resultado. É claro que isso com o tempo você vai pegando. E você não necessariamente precisa saber de tudo sobre aquele mercado. Mas a base, os conceitos fundamentais, eles são fundamentais, são essenciais para você conseguir fazer algo bem feito, né? Então, por exemplo, se você está atuando como ilustrador, em todas as frentes que eu falei aqui, todos os 14 nichos de mercado que você pode atuar, é essencial você saber desenhar bem. Se você atua como fotógrafo, é essencial você saber as regras da fotografia, você conhecer a máquina, você conhecer regra dos terços, você conhecer sobre iluminação. É muito importante você sempre conhecer as bases. E as bases, elas não envelhecem, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a gente usa muito Photoshop. Eu uso muito Photoshop para produzir minhas ilustrações. Mas pode ser que daqui 10 anos, o Photoshop não exista mais do jeito que ele existe hoje. E aí vai ser outro software, outro programa que eu vou utilizar para fazer. Só que se eu tenho a base bem resolvida, eu conheço muito bem a base, eu só vou mudar a ferramenta. Então, por exemplo, imagina o Jimi Hendrix. Imagina que ele manja muito da guitarra X, mas se ele toca bem, se ele conhece a base, se aquela guitarra não for mais fabricada e nunca mais ele tiver acesso àquela guitarra X, ele vai começar a usar a guitarra Y. E ele vai tocar bem do mesmo jeito. Talvez ele se adapte, demore um pouquinho para se adaptar e tal, mas você entendeu o conceito. Conhecer as ferramentas. Aí é a parte mais ferramental. Então, ainda no exemplo da música, se você toca e você conhece muito bem a sua bateria,
Uma bateria eletrônica, como ela funciona? Ela tem algum software? Ela tem alguma coisa que eu posso colocar para implementar, para melhorar, sei lá, o timbre da bateria? Então, assim, é importante você conhecer as ferramentas que você usa. Se você é um mecânico, você tem que conhecer as ferramentas que você usa. Se você não sabe o que é, sei lá, uma chave de boca, você fala, pô, velho, nem adianta, você não vai conseguir ser um mecânico bem-sucedido, né? Porque você não conhece o básico. Então, assim, a base é fundamental. E as ferramentas também é fundamental. Você tem que saber o que você está fazendo, né? O que você está usando. Profissionalismo. Esse é um ponto que pega muita gente. Muitas vezes o cara é um baita artista, mas o cara não é profissional. Não tem profissionalismo. Então o cara não entrega as coisas no prazo. Ou o cara ou a menina, tá? Não entrega as coisas no prazo. O cliente dá algum feedback e o artista leva pro lado pessoal, fica queimado. Não, mas será que... Não, mas... Posso mudar a cor aqui de azul para laranja? O cara... Enfim, ele vai argumentar... Mas no fim, o cliente é que vai mandar, né? O cliente que vai decidir. Isso é um pouco complicado. Tem alguns artistas que não gostam que você mexa muito no trabalho deles. E assim, quando você está prestando um serviço com ilustração, você é um artista, mas a sua arte ela tem um objetivo de resolver o problema do cliente. Muitos artistas, eles não gostam de resolver o problema do cliente do jeito que o cliente quer e do jeito que o cliente precisa. Tudo bem com isso também, já aconteceu comigo. Então, algumas vezes eu não concordava com a solução que o cliente estava pedindo. Então, putz, colocar numa ilustração verde ao invés de um azul, de um laranja. E aí, dentro do contexto, eu sabia explicar por que eu tinha feito aquela escolha. Mas o cliente falou, não, eu quero a cor X. E tudo bem, eu troquei a cor, só que, uma maneira de você não atrelar aquela arte que você não gostou ao seu nome, é você não assinar a arte e você não colocar nenhuma referência ao seu nome naquele trabalho. E aí você desvincula aquela arte de você. Mas isso é ser profissional. Você tem que resolver o problema do cliente e receber por isso, entendeu? Então, assim, deixa um pouco o ego de lado e faz o que precisa ser feito. E se você não concordar com alguma decisão do cliente, tá tudo bem. É só não colocar o seu nome, só não assinar a sua obra. E um ponto que é fundamental, se divertir. Muita gente fica preocupada, né? Por exemplo, se você me colocasse para trabalhar com mercado financeiro, cara, eu não teria nenhuma diversão. Não seria legal, eu não teria tesão nenhum em trabalhar. Mas se você me coloca para desenhar, eu vou ficar feliz, eu gosto, é uma coisa que eu curto muito fazer. E por que eu falo que é importante, é fundamental você se divertir? Porque quando as coisas ficarem difíceis, quando o bicho pegar, se você não estiver se divertindo, se você não amar fazer aquilo, não gostar daquilo, você não vai fazer bem feito e você vai começar a odiar aquilo. Então, se você não gostar de fazer aquilo, não se divertir fazendo aquilo, uma hora ou outra você vai desistir. Agora, se você gosta, você vai seguir, sei lá, praticamente a vida toda, ou até você esgotar aquelas possibilidades, você vai seguir fazendo aquilo com prazer. E se liga, o que não está no mapa. Essa parte é uma parte que eu curto muito falar, porque a maioria das pessoas, elas fazem o básico. Isso é um ponto que, depois que eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber a diferença que isso faz no meu posicionamento profissional, eu comecei a fazer demais. E isso me ajuda muito hoje em dia. Destaque-se. Faça o que ninguém faz. Eu tenho uma teoria que chama teoria do metrô. Eu não sei se você já andou de metrô, não sei se onde você mora tem metrô. Aqui em São Paulo, a gente tem um metrô, são grandes trens, né? Grandes trens que levam as pessoas de um lado para outro da cidade. E esse trem, se a escada rolante é no meio, se a escada, o ponto de acesso a ele é no meio desse trem grandão, assim, fica muita gente no meio e as pontas, elas ficam vazias. Assim, não vazias, mas tem muito menos gente do que no centro. E por que isso acontece? As pessoas, elas têm preguiça de fazer um pouco mais. E aí elas ficam concentradas onde elas têm que gastar o mínimo de esforço para chegar. Então, sei lá, se a entrada é no meio, fica, sei lá, 70% das pessoas nesses 5 vagões daqui até aqui, e nos vagões das pontas, fica 15% e 15%. E aí você tem, sei lá, é muito mais confortável você viajar nas pontas do que no meio. Mas você tem que andar um pouco mais. Então, assim, para você se destacar, é legal você fazer um pouco mais, você entregar um pouquinho mais. Quem te contrata geralmente percebe isso. É muito importante saber disso. Use a sua criatividade. Como você vai fazer isso? Aí eu não sei, se você entrega uma lembrancinha de final de ano legal para o seu cliente, se você surpreende seu cliente numa proposta
Então, se ele pede, fala, eu estou desenvolvendo uma nova coleção de livros e gostaria de fazer personagens assim. Então faz, sei lá, ao invés de fazer um personagem, faz 5 personagens, 3 personagens. Entrega mais do que o esperado. Essa é uma maneira de você ser criativo. E aí você pode ter várias ideias, né, diferentes de como você vai ser diferenciado no mercado, se você vai ter, sei lá, vários estilos de ilustrações. Aí é com você, aí eu só tô te dando o estralo, né, a sacada de você prestar atenção nisso. Fazer é diferente de vender, né? Como eu disse antes no começo do vídeo, sobre a metáfora do cara que planta e o cara que caça, né, o caçador e o cara que cultiva, né, que faz a plantação, você ter um bom desenho, fazer boas ilustrações, não necessariamente vai te mostrar para o mercado de trabalho. As pessoas que vão ver as suas ilustrações, com certeza, sei lá, imagino que vão gostar. Mas se você não souber vender essas ilustrações, vender suas ideias, pegar o telefone, ligar para as editoras, se apresentar, mostrar que você está afim de fazer algo, está afim de trabalhar, mostrar que você é a pessoa certa para resolver o problema daquele projeto, você não vai conseguir se manter como um profissional de desenho, né? Então, são duas habilidades que você tem que sempre desenvolver. Você tem que aprender a melhorar a sua arte e você tem que aprender a vender melhor. Porque se você não souber vender, você pode ter o melhor produto do mercado que você não vai conseguir pagar suas contas no final do mês. E tem vários casos, né, de profissionais que não sabiam vender as ideias, né? Que acabaram morrendo meio que, sei lá, sem grana porque os caras não sabiam vender. Eles eram geniais, mas eles, sei lá, viviam uma vida que não era muito confortável, assim, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci, ele era um cara que que produzia muito bem, mas profissionalmente ele não era um cara que entregava as obras que ele recebia como encomenda. Então, por exemplo, a própria Mona Lisa, que foi uma encomenda que ele recebeu, acabou não entregando a Mona Lisa, né? E eu não sei se ele tivesse entregado, se a gente conheceria a Mona Lisa como ela é hoje, né? Não seria tão famosa. Mas, enfim, ele era um ótimo artista, mas ele não tinha essa parte comercial muito apurada. Ele concentrou os esforços dele apenas na produção. Se conecte com outros profissionais. E esse é um ponto muito importante, porque, assim, o mercado de trabalho, né, o mercado de atuação do ilustrador, ele é um mercado que tem vários profissionais, tem várias pessoas que pedem os trabalhos para esses profissionais. Então tem a editora, agência, produtora, estúdios. E volta e meia você vai conhecer, você vai ter contato com outras pessoas que trabalham nesse mesmo mercado. Então, às vezes você é chamado para fazer um trabalho e tem outros profissionais que estão indo junto com você para ajudar. E a dica que eu te dou é o seguinte: tenha um bom relacionamento com esses profissionais. Eles não são seus concorrentes, seus competidores, você tem que acabar com eles. Eles estão lutando a mesma luta que você. Eles também têm contas para pagar, eles também têm família, muitos têm filhos. Estabeleça uma conexão amigável com esses profissionais, porque num próximo trabalho que você for fazer, você pode chamar um profissional desse para te ajudar, e depois ele te chama também. Então, assim, pensa a longo prazo, né? Não é uma competição, assim, todo mundo está no mesmo barco. E uma outra coisa também que é muito importante é, se você receber uma proposta de trabalho, uma pergunta, fala, pô, você pode fazer um trabalho aqui para mim e tal, pergunte sobre valores, né? Então não vai, sei lá, cobrando, achando que R$50 está bom para você. Pergunta para quem já atua no mercado. Eu faço muito isso. Eu tenho alguns conhecidos, alguns ilustradores conhecidos meus, que me perguntam, tô fazendo um pacote de ilustração aqui. Quanto você acha que eu cobro? Quanto você cobraria? Não esconde o jogo. Fala o que você cobraria mesmo, que aí esse cara ele faz uma média, né? E o mercado, ele tem que ter uma média. Se você começa a cobrar muito baixo por um trabalho, sei lá, uma editora vê que você cobrou R$50 por uma ilustração, depois disso ela vai falar, bom, tem ilustradores que cobram R$50. Então, ela já vai chegar nos outros ilustradores com uma verba de R$50. E falar, eu tenho aqui R$50. Mas, na verdade, o outro ilustrador cobraria R$100. Isso é um pouco complicado, porque vai nivelar o mercado para baixo. Então, a longo prazo, isso não é saudável para o ilustrador. Então, mantenha um bom relacionamento com seus companheiros de trabalho. E, assim, uma dica que é essencial, né? Apenas desenho. Muita gente fala assim, mas eu não tenho um bom trabalho, eu não consigo ter uma ilustração bacana, eu tenho dificuldade. Meu,
senta a bunda na cadeira e desenha. Ou nem precisa sentar a bunda na cadeira, apenas desenha. Vai no médico, vai não sei onde, leva o caderno, desenha, produza. Você não vai ficar bom em algo sem fazer esse algo. O pessoal fala assim, o Mozart é genial, né? Nossa, que cara, que talento, que... Meu, eu vi um documentário esse dia sobre a história do Mozart. O cara era filho de músico, ou seja, já tinha um ambiente familiar muito propício para música, e o cara passou a infância e a adolescência dele viajando pela Europa, se apresentando como músico. Então o cara produziu muito. Então enquanto, sei lá, você estava empinando pipa, você estava jogando bola, o cara estava produzindo. Enquanto você estava, sei lá, jogando videogame, o cara estava tocando, estava no piano. Você vai falar que o cara foi genial? É produção, entendeu? Eu não acredito muito nesse mito do talento, do gênio, do não sei o quê. Então assim, senta seu popozão na cadeira e produza, que aí você vai acabar ficando bom. Se você gostou desse vídeo, ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então, comenta aqui embaixo, né, o nome dessa pessoa, ou faz um comentário me dizendo o que você achou desse vídeo. E compartilha também, se você tá nas redes sociais aí, no Facebook, no Twitter e tal, compartilha, tá bom? Que chegando em mais pessoas, a gente divulga melhor esse panorama de mercado. E eu acho que pode ajudar algumas pessoas que têm esse sonho de viver da própria arte, né? Viver de desenho. Eu fico por aqui, meu nome é Alex Coy. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário a fazer, faz aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.